Fala atleta, como é que você tá? Tudo bem? Nós vamos fazer hoje um quadro que vai fazer muito sentido nessa nossa jornada aqui de diário de trader. Por quê? Porque nós vamos entender o que nós erramos ontem ou o que nós acertamos. Então todos os dias eu vou, antes de abrir o mercado, eu vou fazer uma avaliação rápida aqui do que aconteceu nesse dia. Então vamos lá, que eu quero abrir aqui o meu vídeo de ontem para mostrar o que nós erramos, o que nós acertamos. E aí eu vou fazer isso durante todos os dias para poder avaliar. Isso é muito legal porque quando você é atleta de fato, você avalia, né, o que você fez no jogo inteiro. Então o seu técnico vem e fala, olha, você fez isso, mas isso, mais isso. Então é ter um olhar de fora do que aconteceu ontem, inclusive das reações faciais. Vamos lá? Então, estou com um vídeo aqui e aí no minuto 23 nós tivemos aqui a nossa primeira entrada. Então, o candle abriu, né? E aí nós fizemos a nossa análise, tínhamos marcado os pontos ali de abertura, início, enfim, marcamos também o fim do dia. E olha só, aqui eu posicionei minha entrada no 50% do movimento. E ali eu estava entendendo que, pô, teria uma possível entrada e seria muito interessante talvez entrar aqui porque o mercado tinha feito um movimento comprador. E a ideia era entrar aqui para poder sair nesse outro ponto aqui, né? Então, era para sair no 50% do dia anterior. E aí, beleza, pegou minha entrada, estava tudo certinho, estava dizendo que era um movimento interessante, a gente tinha acertado o movimento porque o meu MACD estava certo, estava para cima aqui da linha de zero, ele pegou a minha entrada, eu falei, pô, beleza, ficamos felizes. Pegou a entrada aqui, começamos a comemorar, o negócio falou, pô, agora é só esperar, vamos ver o trade acontecer. Só que esse trade ele não andou, né, para cima. O que aconteceu com ele? Ele voltou e me tirou. E aqui, ó, primeiro erro que eu identifiquei. Primeiro erro. Eu não tirei o stop, eu não movimentei stop para cima. Então, por exemplo, aqui eu entrei no 50% porque, na teoria, o meu stop teria que ser barato, certo? Só que o meu stop ainda ficou de 7,5 pontos. O que eu poderia ter feito aqui para melhorar essa entrada? O meu stop não precisaria ser de 7,5 pontos. O meu stop ele só precisaria ser talvez ali de 4 pontos, de 5 pontos. Eu fiquei no 658. Eu poderia subir meu stop ali, ó, pro 660. Então eu teria menos 2 pontos. Então ficaria um stop de 5,5 pontos. E aí ia ficar um stop mais barato. Talvez meu prejuízo seria menor. Por quê? Um stop menor. Porque olha só, aqui eu tenho a abertura e aqui eu tenho o fundo do dia, né, que tinha acabado de abrir. Então se ele rompeu isso aqui, quer dizer, a tendência de fato é ele me stopar mesmo aqui. Então eu poderia ter feito um stop um pouco mais barato. Esse é o primeiro erro. O stop aqui, eu não movimentei ele, deixei e ficou caro, né? Vamos ver, vamos acompanhar aqui. O bom que nessa entrada o mercado ele nem deu chance, né? Ele falou, vambora, eu não vou dar chance não. E eu vou descer direto e stopar esse cara. Olha só, aqui teria pego, eu poderia botar meu stop aqui, né, no 100%. E aí quando ele veio aqui eu falei, pô, beleza, tô acreditando ainda que ele vai subir. Mas estava com 5 pontos aqui, ele teria me tirado já, ó. E pronto, tava tudo certo, ó lá. Me tirou com 7 pontos, não precisava desses 7 pontos. E deixa eu ver minha cara aqui. Vamos ver minha reação emocional quando ele me tira. Isso eu quero ver. Tomando um cafezinho, como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu ver. Na hora que ele me tira, eu quero ver a reação emocional. Ó, vamos ver, acho que é agora, hein? Olha só a minha cara lá. Pô, o que aconteceu? Me tirou! E eu sem entender o que aconteceu, sem entender, fui buscar o quê? Pô, deixa eu buscar uma saída. O que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa? Não, o mercado tá movimentando aqui, tá lateral. Então, de fato, eu fiz a entrada porque ele poderia, né, caminhar aqui bem, mas faz parte, o stop aqui. A única coisa que tá errado de fato
talvez um erro que eu identifiquei aqui é que eu não deveria deixar o stop tão caro aqui. Eu poderia diminuir o stop um pouquinho, mas seria stop da mesma forma. Nesse momento aqui, o stop ele viria de qualquer jeito. Se eu for analisar o índice aqui, que nós fizemos uma entrada no índice também, né? Então eu fiz a entrada no 50%, ele me pegou e continuou. Como ele continuou, eu fechei, porque na teoria, quando ele fecha para cima ou para baixo dos 50%, eu fecho a posição, independente se ele tirou no stop, né? Que ele seria um stop de 200 pontos. Na verdade, ele me stoparia, né? Porque ele continuou descendo um pouquinho aqui, mas ele não chegou a vir no 50%. Então, ele não me daria meu gain também. Então, ficaria no prejuízo do mesmo jeito. Vamos continuar aqui, vamos ver o que aconteceu. Aí procurei, fui olhar se tinha tendo alguma notícia, enfim, nada. Aí, nesse momento aqui, o que eu fiz? Eu fui entender o seguinte, olha, peraí, aqui eu olhei e falei, peraí, então o mercado é vendedor, porque ele fechou para baixo da abertura e ele tem ali uma liquidação para pagar, e tem muita coisa para pagar para baixo. Aí eu falei, pô, beleza, então vamos vender. Só que, quando esse candle aqui fechou, esse terceiro candle fechou, o que aconteceu? Ele fechou para baixo, ele foi aqui, não me pegou e fechou aqui ainda abaixo. Eu falei, não, então peraí, esse negócio tá querendo me trollar, não tá querendo ser vendido não. Mesmo que a tendência do dia lá tinha uma tendência de venda. Eu falei, peraí, esse negócio não tá muito legal. E aí, eu fui lá e tirei a minha ordem, né? Eu esperei o candle fechar, não me pegou, senão era mais um stop. E aí o que eu fiz? Tirei a minha ordem lá. Porque onde ele fechou ali, ó, 30 segundos para ele fechar. Aqui, olha só, aonde ele fechou? Ele fechou aqui abaixo da abertura, então peraí. O mercado tá vendido, ele não me pegou e fechou positivo, então não tá interessante, né? Então eu fechei a posição justamente por isso. E falei, agora, peraí, eu vou comprar, se esse mercado ficar para cima. Ele abriu com um gap aqui, um gapzinho aqui. Falei, não, sai fora, não vou ficar nessa armadilha de venda aqui. E saí da posição, fechei a posição aqui, ó. Vai fechar agora aí. Então aqui, pô, acertei? Acertei. Fiz o certo, que seria fechar a posição. Demorei ainda, se poderia ter me pego aqui, me dado mais um stop. Mas aqui era fechar a posição de fato. E tchau. No índice aqui, se você olhar, ele não me deu stop, ó. Ele fechou aqui, mas não deu stop. Mas na regra eu tinha que fechar. Então, fechei a posição. E aí, deixa eu ver aqui. Vai fechar agora. Fechou. Fechei a posição pra ele me pegar e tá em alta, né? Por que tá em alta? Porque o mercado tá para cima da abertura. Deixa eu passar aqui, que isso aqui não interessa. Olha lá. Ele me pegar e ia continuar. E aqui tem uma coisa agora interessante. Por quê? Eu tenho um gatilho de entrada e aí refinei ele. Foi isso aqui que foi muito legal, que eu fui avaliar essa aula, fui entender o que eu fiz. Olha só, eu tenho um gatilho de entrada que é o seguinte: se esse candle, ele fechou para cima dessas bandas aqui do meio, essas linhazinhas azuis aqui, se ele fechou cheio aqui com força, eu poderia comprar. E aí, qual que seria a confluência que eu poderia ter? Porque eu não olhei isso no momento. Eu só olhei e falei, não, vou comprar na minha regra, vou comprar no 50% desse candle. Só que o que aconteceu ontem? O mercado foi movimentando e ele não voltava no 50%, porque ele estava lateral. Então ele ia e voltava tudo, ia e voltava tudo, estava lateral. Então, o que eu poderia fazer? Eu compraria aqui no 667, certo? Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. Eu compraria no 667 e meu stop teria que ser aqui nessa linha, no 661. Então meu stop seria de 6 pontos, ainda assim estaria dentro daquele stop de 7,5 pontos. E aí, o que aconteceu se eu fizesse isso, né? Porque eu estava esperando o quê? A minha compra sempre era no 50%. Então o que eu fiz? Marquei aqui e eu compraria no 50%, que era no 665, né? Mas aqui eu não comprei. E o que aconteceu? O mercado ele caminhou e aí eu não comprei, ele não voltou. Ele não voltou, a minha compra foi lá, ele não voltou. Eu poderia ter compra no rompimento aqui. Por que eu poderia ter compra?
porque ele quebrou a estrutura desse candle que jogou ele para cima, fez um fundo aqui, ele quebrou 100% aqui, ó, ele quebrou 100% desse candle, já foi pagar essa liquidação, mas não tinha pago ainda, e ele rompeu. Quando ele rompeu esse candle aqui, ele não voltou mais. Eu poderia ter compro aqui já, né, que é uma característica de entrada minha. São duas entradas, tanto no 50% quanto no rompimento do 100%. Só que no rompimento do 100% ele pode romper e voltar para os 50%. Mas olha só, se eu compro no 50%, meu stop seria aqui, ó, 4,5 pontos. Um stop menor, certo? E se eu compro aqui em cima, seria um stop de 7 pontos. Se eu tivesse ajustado lá, meu stop no início, né, meu stop seria 5 mais 7, então estaria dentro do meu gerenciamento. Beleza. E aí, olha só o que aconteceu. O mercado, se a minha compra fosse aqui no 667, deixa eu fazer aqui o detalhe. 667. O mercado foi. Deixa eu aumentar aqui. Daí o mercado foi lá no 679. Ele foi no 50% do dia anterior. Mas vamos ver aqui se ele voltou, se ele foi direto, o que aconteceu. Aí eu marquei aqui os 50% do dia, minha compra era aqui, que era um ponto de fato, performance, né? E ele foi embora, foi aqui em cima, ó, e voltou um pouquinho. Olha só o que aconteceu. Aí aqui eu fiz uma entrada, né? Que era a entrada de rompimento. Só que eu fiz a entrada tarde. Então, 3 erros, ó. Aqui eu entrei acreditando que ele já pegaria os 3 pontos, ele foi realmente, só que eu mexi no meu alvo e coloquei para o 0 a 0. Então, olha só, um erro foi ocasionando outros erros que eu achei ainda que eu estava certo. Pô, na estratégia eu estava certo, só que ainda errei. Olha isso. Você está certo, mas está errado. E aí, olha só, se eu tivesse só compro aqui no 667, olha onde ele foi. 675. Vamos para sair com certeza. Vamos sair no 674. E a minha entrada seria no 667. Eu teria pego os 7 pontos que eu peguei ontem e pronto. Teria colocado no bolso aqui já 7 pontos, que seria o meu alvo aqui. Seria basicamente nesses 200%. Só que ele foi aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ele subiu, não me pegou no 50% que eu queria, e aí beleza, continuei movimentando, deixei, porque ele não voltou mais nesse momento aqui, foi a hora que ele foi subindo, aí o que eu fiz? Nesse momento aqui, ó, eu movimentei meu stop, ou meu gain, lá para cima pro 100%, e fiz uma outra entrada, no 50% desse candle aqui. Ele chegou a me dar lá 0 a 0, quer ver? Olha lá, movimentei, explicando que eu movimentei para o 0 a 0. Estava com R$ 40 negativos. Ele vai lá nos 50% do dia. E aí aqui ele foi sem volta. Tá vendo que ele não voltou no 50%? Ainda. Foi. E foi no 50% do dia. Aqui, olha só. O meu resultado do dia era R$ 15 negativo. Eu poderia ter fechado. Já me tinha me dado 6 pontos. Só que eu fiquei cego querendo já sair no lucro. Eu fiquei cego querendo sair no lucro. Olha a minha cara aqui de não estar satisfeito ainda. Pô, tá faltando pouco para me pegar e não pega. Olha a cara lá do abençoado. Agora vai, agora vai. Aí a mulher me ligou, tirou minha atenção aqui no negócio. Mas olha isso aqui. O que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar. Se eu entro lá no... Ele foi no 678 menos. Se eu entro na minha técnica também do 667... teria me dado 11 pontos, mais do que eu estou buscando aqui no dia. Então, olha só, essa operação sairia positiva. Então, o que eu aprendo aqui? Pô, deixa eu só chegar lá, olha só, chegou a me ficar no 0 a 0 e aí voltou. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, ficou no 0 a 0 aqui, ó. Quer ver? Aqui foi R$ 15 negativo,
10, 20. Aí aqui, ó, 0 a 0. Por que que eu não fiquei no 0 a 0? Se eu já tava negativo, eu poderia falar assim, peraí. Já fica no 0 a 0, tá tudo bem. Não mexe mais. Peraí, já foi um dia difícil, já tá lateral. Você perdeu esse movimento de alta aqui de 11 pontos. Pra que você tá querendo aqui buscar a liquidação? Aí na minha técnica, pô, ele teria que buscar, né? Mas não foi. Foi nos 50%, que é um ponto muito mais forte. E aqui é um ponto de saída no 50%. Aqui é um ponto de decisão. Então aqui eu teria que ficar assim, pô, peraí, deixa eu zerar e esperar. O que ele vai fazer? Se ele vai subir mesmo ou se ele vai voltar? Por que aconteceu aqui, ó? Ele não me pegou e a partir daqui ele voltou tudo. Aí depois, no dia inteiro, ele subiu, desceu, movimentou, enfim. Mas ele ficou mais para cima do que para baixo. E aí, ó, ele me deu uma nova chance, me pegou de novo aqui, ficou até melhor, só que ele não voltou lá mais. Ele rejeitou esse 50% e não voltou mais lá. Aqui era a hora de eu sair, ó. Chega, não precisava mais. E aí eu movimentei meus stop para poder não ficar um stop muito caro, deixei aqui com 6 pontos. Mas aqui, ó, eu tô mais uma vez lá com 5 reais negativo. Eu poderia já falar assim, não, pra que mexer com isso? Tchau, sai. E eu tentando achar justificativa aqui para poder acertar. Enfim, chegamos no stop ontem. E aqui reavaliando e entendendo, eu tive esses 3 erros, né? Eu não deixei meu stop caro na primeira entrada, eu poderia ter diminuído esse stop. Além disso, na hora que eu fiz a entrada ali, a segunda entrada, eu entrei atrasado. Eu poderia ter feito a primeira entrada mesmo, porque o stop ele ainda ficaria barato. Barato não, ficaria dentro do meu gerenciamento, né? Seria por stop de 7,5 pontos. E se ele voltasse para baixo dos 50%, eu sairia, então não teria esse risco todo. E assim eu pegaria esses pontos, né, dentro da minha estratégia, buscando lá os 50%. Então, esse vídeo aqui esse vídeo um pouco mais rápido para você entender e a gente avaliar junto os meus erros e os meus acertos. Mas esses aí foram os 3 erros hoje que eu cometi ontem e estou reavaliando aqui para a gente tentar acertar, né, nas próximas operações aí. Se você gostou, se fez sentido para você esse tipo de vídeo aqui, se você achou interessante, se de fato você olhou e falou, nossa, eu vou avaliar meus trades assim também. Se você gostou disso, deixa seu comentário aqui e me conta. Você já errou assim também? Já entrou atrasado? Você já deixou stop caro lá, tentando se proteger? Ou talvez ficou cego ali pelo movimento do dia e não deixou de fato o movimento acontecer? Me conta aqui, o que já aconteceu com você? Qual desses 3 erros você já cometeu? Tamo junto, até depois do fim e até a próxima avaliação.